Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada de hoje é Teca Kassab, coordenadora nacional do Desperta Débora. Teca, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista e à programação da Rádio Transmundial, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, tudo bem, graças a Deus, melhor agora falando com você. Bom, a gente tem um tema, um assunto muito importante nessa nossa conversa, que é esse movimento Desperta Débora 2025, completando aí 3 décadas. Teca, conta pra gente quando começou essa história, a sua história com esse movimento de oração tão bonito. Bom, a minha história começou há 20 anos atrás, não faz 30 anos, né? Mas há 20 anos atrás eu estava como coordenadora, estava como líder de mulheres na minha igreja, né? A Batista do Povo, da Vila Mariana, e meu pastor Jonas Neves, ele perguntou para mim, você conhece o Desperta Débora? Eu falei, não. Ele falou, então vai conhecer, traz aqui para a igreja, é um movimento de mães e tal. E eu fui atrás, fiquei um ano estudando sobre o projeto, né? Conversei com a coordenadora da cidade, na época era a Dora Bomilca, né, em São Paulo, e ela me explicou com o maior carinho tudo como que funcionava, como que podia ser feito, e aí marcamos a implantação na IBP Vila Mariana, e implantamos. Dali o negócio explodiu, né? Porque na realidade foi assim uma ferramenta em que parece que as mães já estavam esperando por aquilo, que elas necessitavam daquilo, era um remédio para uma ferida. E elas abraçaram o Desperta Débora com o maior carinho. Nós tivemos de cara vários testemunhos assim impactantes que só fez crescer cada vez mais o movimento dentro da IBP e depois fora da IBP. Aí fizemos um trabalho na Cracolândia, ficamos 5 anos trabalhando, adotando, né, os meninos da Cracolândia como filhos e fazendo a captação para internações voluntárias, claro, né? Então a gente arrumou vagas sociais com as clínicas que nós tínhamos parceria e aí a gente conseguiu tirar vários meninos da Cracolândia, visitávamos, fazíamos o papel da mãe deles, porque na realidade a gente entendia que tinha joelhos dobrados por aqueles meninos e a gente estava ali sendo resposta de oração para aqueles meninos. Então, e era isso que nós falávamos para eles, né? Com certeza alguém está orando pela sua vida e por isso nós estamos aqui. Deus nos enviou para te alcançar, ser braço de Deus na sua vida por causa dos joelhos de alguém que deve estar dobrado pela sua vida. E Deus fez obras maravilhosas durante esses 5 anos. Nós tivemos muitas experiências na Cracolândia e vimos ali muitas pessoas sendo resgatadas, sendo alcançadas com a sua dignidade recuperada, né? Sua família, e foi muito lindo tudo que Deus fez ali. E o movimento só foi crescendo, né? E hoje estamos aqui no Nacional. Muito bem. Já são 30 anos e eu queria saber para você qual que foi o impacto na sua vida, se antes de participar desse movimento, como era a sua rotina de oração e como que isso mudou depois que você passou a fazer parte do Desperta Débora, qual que foi a mudança, né, que você sentiu, a sua casa sentiu? Sim, muito, porque eu já tinha assim um ministério dentro da intercessão, né? Na realidade, meu ministério na igreja começou com intercessão. Nós trabalhamos muito tempo assim com intercessão na igreja através da equipe da Neuza Antioquia. E quando eu fui para a Vila Mariana, que eu assumi o Ministério de Mulheres, o forte realmente sempre foi a intercessão, né? Então, o Desperta Débora ele veio casar com esse ministério que eu já tinha muita atração e realmente a gente começou a ver resposta de oração, mães, porque na realidade as mães sempre oram pelos filhos, claro, sempre que se converteu já começa a orar pela salvação dos seus filhos, né? O Desperta Débora veio trazer ferramentas de direção, porque geralmente as mães fazem aquelas orações apaga-incêndio, sabe? Quando Sim. tudo está ruim, quando o filho já está envolvido com as drogas, quando já está
com problemas, e aí então elas começam a ser fervorosas e mais eficazes nas orações, né? Então, o que a gente traz de proposta para as mães é uma oração preventiva, né? Uma coisa que elas possam ter o hábito de orar 15 minutos pelos seus filhos todos os dias, por todos os motivos de oração que a gente dispõe ali, inclusive na internet, são mais de 50 pedidos de oração, e fazendo isso elas vão estar cobrindo, porque elas são autoridade espiritual sobre os seus filhos. E orando pelos seus filhos, com certeza, essa autoridade estará sendo exercida naquele momento para que os seus filhos tenham total cobertura. E com essa direção nós temos colhido muitos frutos, graças a Deus, durante esses 20 anos comigo e 30 anos, né, com o Desperta Débora. Sim, eu ia até perguntar como que esse movimento funciona na prática. Atualmente, quantas mulheres fazem parte do Desperta Débora? Vocês realizam reuniões mensais? Como que é, né, a atuação desse movimento no dia a dia? Bom, nós temos as reuniões que podem ser virtuais e presenciais. Elas acontecem ou quinzenalmente ou mensalmente, né, nas igrejas. Antes da pandemia era mais presencial. Depois, quando nós entramos na pandemia, as mães começaram a acostumar a se reunirem virtualmente e hoje elas continuam com essa prática que facilita bastante também, né? As mães que trabalham, que às vezes não podem ir à igreja, mas elas entram ali na internet e já participam, oram, clamam. Isso tem sido assim, um alcance muito grande depois que começaram mais as reuniões virtuais. E isso é de cada grupo, não tem assim uma regra, olha, você tem que se reunir tal dia, tal hora, não. Depende da igreja, depende do grupo, então cada grupo escolhe o seu momento de oração, o seu dia de oração, e ali elas compartilham, e dentro das igrejas acontece geralmente uma vez por mês, presencialmente, né? O restante é mais virtualmente mesmo, e tem sido assim, tem crescido bastante, principalmente depois da pandemia, né? Agora, a quantidade de Déboras que você falou, quantas Déboras sendo? Gente, é muita gente. Não dá para contar, porque nós temos um cadastro, né, que é feito pelo site. Nós temos mais de 100 mil cadastradas, mas é muito difícil você contabilizar. Por quê? Porque tem lugares que as mães não têm acesso, às vezes, à internet, são aquelas mais, né, que não são tão digitais, tecnológicas, então elas acabam não se cadastrando. Então, a gente tem grupos que muitas mães não são cadastradas, mas elas são Déboras, oram pelos filhos, se reúnem, e isso não impede, né? Então, porque o requisito para ser uma Débora é ser mãe biológica, adotiva ou espiritual. Então, ela assumindo alguém em oração, ela se torna uma Débora, se reunindo com as Déboras para orar, ela se torna uma Débora independente de estar cadastrada ou não. Mas nós temos muitas mães cadastradas. Agora vamos falar sobre um evento super importante, que é o Congresso do Desperta Débora, 30 anos celebrando, né, essa marca tão importante. Conta aqui para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que é capaz de termos ouvintes Déboras aí, que fazem parte desse movimento que está espalhado no Brasil todo, né, Teca? Então, já convida aqui a turma para participar do Congresso, quem pode participar, quando vai ser, onde vai ser, faz convite. Ah, chá comigo. Nós queremos mesmo convocar todas as mães do Brasil, se puderem estar conosco ali no coração do Brasil, que é Brasília, né? Ou seja, o coração da Mãe Gentil, que recebe todo mundo aqui de forma... o brasileiro é muito caloroso, abraça, adota, então, por isso que o lugar é muito, muito especial. Brasília é o coração do Brasil. E Brasil é uma mãe gentil. E ali no coração do Brasil, nós vamos estar orando pelos filhos do Brasil. Esse evento vai acontecer no Bay Park, lá no Opera Hall, né? Então, ali o Bay Park é onde nós vamos estar hospedados, ao lado do Opera Hall, onde vai ser todo o evento, as reuniões, as dinâmicas, as miniões. Temos convidados especiais, Hernandes Dias Lopes, né, que lançou o livro A Mãe que Ora.
Teremos vários preletores ali, o Jeremias Pereira, que é o fundador do Desperta Débora, junto com o pastor Marcelo Gualberto, né, que é o diretor da MPC, e o nosso diretor também, diretor do Desperta Débora, estará ali também ministrando junto conosco. Várias celebridades, né, do mundo gospel estarão conosco. E nós teremos a participação de 7 países, porque o Desperta Débora já está em mais de 60 países. E 7 países de coordenadoras estarão participando também, trazendo as suas experiências de como acontece o Desperta Débora Internacional. Vai ser muito lindo. E durante esse tempo nós teremos, então, a oportunidade de clamar pelos nossos filhos no coração do Brasil e colocando diante de Deus todas as pautas que estão aí, né, necessitadas e carentes de oração, para que a gente possa realmente levantar nos joelhos uma geração compromisso. O nosso foco é levantar 1 milhão de jovens comprometidos com Deus e com a sua palavra. E 200 mil novas Déboras e Déboras dessa geração, né? Porque há 30 anos já tem uma geração de Déboras agora que foram geradas nos joelhos de uma Débora, né? Que orou por ela. E agora ela está criando seus filhos. Então elas são a nova geração das Déboras que estarão orando pela próxima geração. E é assim que nós passamos, né, o bastão, o cajado, e também deixamos um legado de oração pelos filhos desta nação. Nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, para as mulheres que tiverem a oportunidade de participar desse congresso, onde é possível fazer a inscrição, até quando? Deixa aí as redes sociais e os contatos para quem tiver interesse. No nosso site, despertadebora.com.br, entra lá, já tem lá o local da inscrição, você vai lá, entra, já escolhe os produtos que você quer no carrinho, faz o pagamento por ali mesmo, dali você já recebe os vouchers e vamos embora, vamos se reunir em oração e clamar pelo nosso Brasil e pelos filhos do Brasil. Muito bem, lembrando, gente, que o Congresso Desperta Débora há 30 anos acontece entre os dias 19 e 22 de junho, uma programação recheada, né, com vários preletores aí, o dia todo, é uma programação cheia, não é mesmo, Teca? Nós vamos ter desde o dia 19 até o dia 22, estamos com a programação cheia, exceto no sábado, dia 21, à tarde, nós teremos uma tarde livre para passeio, né? Então nós vamos ter um passeio no Lago Paranoá, para orar por aquelas águas também, junto com as Déboras, e um city tour em Brasília. Então, nesse período, a gente vai estar num tempo livre, onde também faremos um ato profético com todos os congressistas no final da tarde, para orar pelo nosso Brasil, pelos nossos filhos e por uma geração comprometida com Deus e com a sua palavra. Teca, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade para a gente continuar divulgando, né, o trabalho desse movimento lindo, viu? Eu que agradeço, querida. Obrigada pelo convite, né? E eu deixo aqui o nosso abraço e também a nossa admiração pela Transmundial, que sempre traz programação assim que só edifica e enriquece o povo de Deus. Parabéns pelo trabalho. A gente que agradece. Um beijo da próxima vez, quem sabe de forma presencial. A gente teve a alegria. Quem sabe, né? A gente teve aqui. Muito Deus bem. abençoe. Amém. A gente teve a alegria de conversar com a Teca Kassab, ela que é coordenadora nacional do Desperta Débora. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.